Salve, salve, guerreiros! Professor Lego Fontes na área, e aí, como vocês estão? Bom, o assunto da nossa aula de hoje, e aliás, vai ser uma aula bem rápida, para que você possa pegar esse macete e já aplicar na sua redação, que, aliás, faz parte da nossa missão de ajudá-los a produzir a melhor redação das suas vidas. Guerreiros, olha só, perceba que um dos fantasmas que assombram os guerreiros que vão produzir redação é a crase. Ou, tecnicamente, o acento grave. Guerreiros, olha só. O nosso intuito aqui não é passar ou elencar, descrever regra. Até porque, quando se fala de produção de uma redação de alto desempenho, as bancas, sobretudo quando estamos tratando de dissertação argumentativa, ou até se for uma dissertação expositiva, um estudo de caso, a questão dissertativa, enfim, qualquer que seja o tipo ou o gênero textual, pressupõe que o candidato ele domina, né, a norma culta, a língua portuguesa e todos os processos que envolvem a gramática normativa, tá? Seja a prova de nível médio e, sobretudo, de nível superior. Agora, existem alguns conteúdos que, por conta da complexidade da língua portuguesa, fazem com que a gente tenha uma certa dificuldade. Muito porque, talvez, na escola, né, dentro do ensino médio, isso não foi apreendido. Bom, qual é a ideia? A gente tentar entender o funcionamento do acento grave dentro da redação, no contexto da redação, ou seja, não há essa necessidade de memorização de regra, é tudo muito intuitivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque na hora de produzir o texto, nós temos que levar em consideração que o tempo é muito curto, existe a tensão da prova, nós não podemos prolongar a produção de texto, porque pode prejudicar o restante da prova. Para citar o exemplo do Enem, são 90 questões de humanas e linguagens, mais a redação, então não dá tempo de pensar muito, ou seja, você não vai fazer uma análise sintática, por exemplo, do seu texto. Não dá tempo de fazer isso. Então, tudo é muito intuitivo, tudo é muito... É um processo que envolve isso que você aprendeu e que você automatiza, né? Essa é a ideia. Então, no caso da crase, né, do acento grave, que nós temos que lembrar que, basicamente, o acento grave, né, ou a crase, consiste na junção da preposição a com o artigo a. Para que você não escreva a, você simplesmente vai juntar a preposição e o artigo, que vai desembocar no acento grave. Inclusive, crase vem do grego crasis, né, que significa mistura, junção, fusão. Ou seja, você vai fundir a preposição a com o artigo a. Então, eu peguei aqui 3 exemplos de trechos da redação Enem para a gente entender como isso seria aplicado dentro do nosso texto, né? E entender o funcionamento desse acento, claro, esse é só um macete, a gente pode pensar em outro vídeo para explicar de maneira mais detalhada, mas só para você entender, olha só. O aumento do poder de compra de itens básicos e essenciais à sobrevivência, a exemplo de artigos de alimentação e de higiene pessoal. Itens básicos essenciais à sobrevivência. Se esses itens são essenciais, eles são essenciais a algo ou a alguém. Perceba que quando eu digo que é essencial a algo ou a alguém, estou falando de quê? Da transitividade desse termo anterior. E perceba que antes desse a, existe uma palavra feminina. Então, guerreiros, você já vai guardar no seu coração aí. A crase sempre ocorre antes de palavra feminina. Então, se a palavra que for posterior a esse artigo, ou preposição, ou até a junção dos dois, for masculina, não haverá crase. Beleza? Você já, por eliminação, já consegue aí delimitar alguma coisa. E quando eu digo que esses itens são essenciais a algo ou a alguém,
ele está dizendo que é essencial à sobrevivência. Então, ao invés de essencial são essenciais à sobrevivência, eu acrescento aqui o acento grave. Ok? Então, se é essencial a alguma coisa. Detalhe, se eu quiser saber exatamente ou tirar a prova, sobretudo na revisão do meu texto, se aquela crase que está ali, ela de fato existe ou não, eu simplesmente substituo a palavra feminina por uma palavra masculina. Se o resultado, ao invés de ser o, que antecede a palavra masculina, for ao, na maioria dos casos haverá crase, por exemplo. Se forem essenciais aos homens. Se eu entender que é essencial aos homens, são itens básicos essenciais aos homens. Se é aos homens ou ao homem, nesse caso, né? A palavra no singular, essenciais ao homem, não o homem, não é? São itens básicos essenciais o homem, essenciais ao homem. Então, naturalmente, vai entrar aqui o acento grave. Eu sempre costumo utilizar o chamado macete do gato. O que é o macete do gato? Simples. Quando eu tiver dúvida se vai haver crase ou não, e aí numa próxima aula eu posso trazer os exemplos do que não pode existir crase antes de verbo, por exemplo, ou antes de pronome indefinido, ou antes de número cardinal. A gente pode trazer isso com os devidos exemplos. Mas agora, fixe o macete do gato. Essenciais o gato ou essenciais ao gato? Essenciais ao gato. Portanto, vai haver crase ali. Eu brinco, se o gato fizer miau, ali haverá crase. Olha só os outros exemplos. Além de corroborar seu estado de vulnerabilidade devido à falta. Vamos lá, devido o gato ou devido ao gato? Devido ao gato. Então, crase. Falta de remuneração e devido à dependência financeira. Devido o gato ou devido ao gato? Devido ao gato. Então, crase, ó. Palavra feminina, detalhe. Singular, 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 singular. Olha o exemplo mais abaixo. O estigma associado às doenças mentais. Plural, plural. Palavra feminina, associado o gato, associado ao gato. Associado ao gato. Fez miau, às doenças mentais. Se está associado a algo. Então, associado às doenças mentais. Percebam, guerreiros, que todos esses aqui são exemplos factuais, reais, retirados, inclusive, de texto da redação Enem. Inclusive, eu tirei os acentos para a gente conseguir ilustrar. Aí você vai me perguntar, Lego, mas esse macete do gato resolve toda a minha vida em todos os casos? Não. Mas você já consegue resolver a maioria dos casos. E, guerreiros, entendam. Quando você aprende macetes, sobretudo da língua portuguesa, isso quer dizer que você domina aquele conteúdo? Não. Isso significa que você vai tentar reduzir sua margem de erro. E na hora da redação, você tem que se atentar a uma série de critérios, sejam estéticos, estruturais, argumentativos, gramaticais. Então, tendo em vista essa questão, quanto mais você puder automatizar o processo e facilitar esse processo de escrita e posteriormente de revisão, você vai ganhar tempo, você vai ganhar qualidade no seu texto e, acima de tudo, segurança e confiança para produzir a sua redação em alto nível. Então, esse macete do gato, como eu disse, ele resolve a sua vida de forma completa com relação à crase? Não. É esse vídeo que vai fazer com que você apreenda sobre o acento grave tudo que você não aprendeu ao longo da sua vida escolar? Não. Mas é um tipo de macete que faz com que você reduza sua margem de erro na maioria dos casos. É tipo quando muita gente me pergunta assim, ô Lego, eu não sei ainda como é que funciona o porquê, né? Que são 4 porquês, né? Na redação, ou na língua portuguesa, né? Mas na redação, em geral, você só utiliza o porquê junto e sem acento, que é a conjunção explicativa, que é sinônimo de pois, por exemplo, de porquanto, de uma vez que, de visto que. Ou seja, por que é que você vai ficar gastando a sua energia em situações que você não vai utilizar, sobretudo na dissertação argumentativa, como porquê separado com acento ou sem acento?
que em geral são utilizados para pergunta, né? Então, assim, perceba que esses macetes são para otimizar o seu tempo e fazer com que você se sinta mais seguro. Então, macete do gato, tá? Eu coloquei gato porque pode ser qualquer palavra masculina. Se o resultado for ao, em geral, haverá crase. Então, nesse caso, você faz com que você diminua um problema, que, aliás, é o problema de muita gente, né? Eu posso até trazer uma aula posteriormente, com mais detalhes sobre crase, mas, de maneira geral, utilizando aqui 3 exemplos, tá? Factuais de dissertação argumentativa, você já sabe que a crase é a junção da preposição com o artigo, já sabe que tem que ser singular, singular, plural, plural, que ela ocorre sempre antes de palavra feminina, nunca antes de palavra masculina, e, se você tiver dúvida, substitui pelo gato, se fizer miau, a crase, em geral, acontecerá ali. Beleza? Se esse vídeo te ajudou, curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal. Eu sou o professor Lego Fontes e vamos para cima.